Sendo muito simplista para começar, acho que ou nós poderíamos dividir as manifestações em dois tipos. Aquelas que são muito pragmáticas, imediatistas, ou corporativas e corporativistas, que reúnem um certo número de pessoas com um propósito determinado e que se esgotam ali com a conclusão daquele próprio ato e cujo valor se mede pelo efeito de acordo com expectativas e cálculos. Isso é muito simples e ocorre, é rotineiro, etc. E há aqueles momentos excepcionais. E uso aqui o excepcional no seu sentido bem preciso, fora da rotina, fora do normal, fora do que seria a vida cotidiana, com uma suspensão que nos aproxima, então, dos estados liminares dos rituais de passagem. São aqueles momentos de separação em que os neófitos se afastam da sociedade, da sua vida cotidiana e das marcas sociais todas, vestuário, modos de compor esteticamente o corpo, alimentação, práticas sexuais, linguagem, etc. Nas sociedades indígenas, esse é um momento muito peculiar. E ritualizado também. Muito ritualizado. Nesse momento há também escarificações que preparam esse sujeito reduzido a cinzas, reduzido a pó, para que ele se transforme e nasça de novo sob outra forma, em outro estágio. Passa a ser potencialmente aquele que se casa, aquele que vai à guerra, aquele que trabalha de forma mais plena, etc. Enfim, dependendo da sociedade, do momento, eu estou simplificando, mas há essas experiências da liminaridade que foram objeto de muita reflexão na antropologia e sempre que eu vivencio experiência dessa, eu digo sempre, de fato é inapropriado, porque são raríssimos esses momentos. Por definição, não é sempre. Por definição, não é sempre, mas nas oportunidades em que eu pude estar, por exemplo, nas diretas, naquele grande encontro das diretas, que, em certo sentido... Houve, na sua opinião, uma similaridade, apesar da pauta extremamente... Sem dúvida, porque digamos, o ângulo pelo qual eu abordo essas experiências é um ângulo intersubjetivo e mais, digamos, antropológico. Então, eu estou procurando destacar não a eficácia política, o resultado mais imediato, os sentidos políticos. Claro que tudo isso é muito importante, mas eficácia, movimentos, etc., nós temos todos os dias, os cálculos se alternam, etc. Esses momentos são momentos absolutamente excepcionais. 1968, para o imaginário global, o imaginário internacional, ficou marcado como uma referência, e 2013, mais proximamente para nós, assim como as diretas. E o que acontece quando você mergulha nessa multidão? São emoções muito peculiares, né, e muito distintas, muito singulares. Eu diria que há uma redefinição da sociabilidade, da percepção de si, há uma percepção forte do pertencimento, uma certa suposição comum de unidade na diversidade, na multiplicidade. São experiências de natureza místico-religiosa, se você quiser. De tendência à dissolução de si, ou do ego, e de imersão no comum, no sentido da participação de que falava Lévi-Brühl, no sentido do pertencer a esse agregado. E existe também, nesse momento, a vivência da festa. A festa no seu sentido sagrado, é aquele momento também de apartamento, de separação e de imersão, em que nós somos capazes, então, de diluir as individualidades, em certo sentido, em certo nível, evidentemente, né? E há um diálogo inconsciente, imaginário, com outros momentos e outros lugares. No caso de 2013, com as primaveras todas no mundo, árabe, enfim, nos Estados Unidos, na Espanha, etc., etc., essas citações, essas referências que estão presentes para nós,
como que compondo uma geopolítica imaginária simbólica distinta. E momentos que se sobrepõem numa espécie de criptografia, né, com senhas muito particulares, que são os momentos célebres, os momentos festivos e marcantes em que nós escrevemos a história. 68, Direta Já e 2013. E aí, um outro aspecto muito importante é que nós nos sentimos agentes, protagonistas, de alguma forma. E quando há protagonismo, quando há agência humana, há necessariamente liberdade. Senão nós teríamos mera reprodução e não essa iniciativa que envolve criatividade. Liberdade mesmo. Liberdade. Se há liberdade, há ação, se há o agente, na outra ponta há incerteza e indeterminação, necessariamente. E aí nós nos confrontamos com a história, a experiência da historicidade, que é a abertura, é a indeterminação, é a incerteza e é a liberdade da agência. Isso altera a nossa relação também com o tempo. Veja que as utopias, para mim, começam com uma espécie de escatologia do amanhã, porque nós não vivemos sem alguma aposta, uma expectativa positiva que envolve o fideísmo, envolve alguma fé. É como se nós necessariamente, de alguma maneira, lidássemos com as teologias laicizadas cotidianas, né, que acabam servindo para nós como estímulos e bússolas e orientações. Nós temos a fé de que haverá amanhã, para cada um de nós. É uma aposta. Nós não podemos ter certeza, mas se nós vivêssemos angustiados sempre com a incerteza, com a plena consciência da nossa finitude, nós seríamos pulverizados, voltaríamos às cinzas antes de amanhã. Não haveria amanhã. Então, a fé na sobrevivência. E se o amanhã está carregado de utopia, você imagina esse amanhã coletivo que se prenuncia no exercício festivo, de júbilo comum, em que nós todos, de alguma forma, ensaiamos o protagonismo comum, nos tornando seres da história, né? Criadores, de algum modo. Há uma categoria da cultura política brasileira muito significativa, que é o pronome eles. As pessoas usam todo o tempo, né? Você conversa com um taxista, ele dirá: o senhor está vendo isso aqui? Está aqui há um tempo, eles não querem nem saber. Meu amigo, eles quem? Eles. O sujeito mais indeterminado da história. Indeterminado, coletivo, indeterminado. Mas eles seriam o quê? Bom, tá bem, as elites, são os governantes, é isso aí. Os políticos são sempre personagens coletivos que são abstratos, não são personificados e são resistentes à qualificação, a uma descrição precisa. Ora, diante de um eles assim tão dissoluto, abstrato, não há nós que se produza. E por isso nós temos sempre a espécie de exorcismo do protagonismo, de alienação da subjetividade e da agência humana. Nós terceirizamos a responsabilidade. São eles lá. Um país mais comunitário, mais democrático, que pensasse a responsabilidade coletiva, definiria os problemas a partir de sua possibilidade de contribuição para a sua solução ou a responsabilização mais precisa daqueles que deveriam colaborar mais diretamente para a solução, etc. Mas nós temos, ao contrário, um jogo de linguagem que leva à conclusão deprimente, que é a seguinte: bom, não há saída, eles são assim, sempre serão, não há nós possível diante dessa abstração do eles, portanto, eu vou cuidar da minha vida e que o mundo se exploda, como se costuma dizer. É uma declaração de impotência, de cinismo, de hipocrisia absolutamente desagregadora. Capitulação, né? É uma capitulação, exatamente. O que acontece em junho? As pessoas não levavam as grandes faixas. As grandes faixas que abrem triunfalmente as grandes passeatas tradicionais, elas são resultado de uma espécie de dialética da organização e de sua dinâmica. Há grandes assembleias ou pequenas assembleias que definem pautas, essas pautas são submetidas a outras assembleias, uma espécie de pirâmide, até que, conclusivamente, a assembleia final, ou a reunião dos líderes, filtra o que restou desse processo e apresenta uma síntese que supera
e de alguma forma, subsume o conjunto das propostas, pensando politicamente na prioridade e na possibilidade de mobilização e de eficácia. Uma causa. É uma causa bem definida, mais bem definida possível, mais unitária possível. Então você tem a grande faixa, cujo destinatário, cujo interlocutor quem é? Isso é uma imensa faixa. É o Estado, é o outro, é o grande outro. A massa se dirigindo ao grande outro. Nesse caso, você tinha pequenos cartazes, em uma grande faixa. Os pequenos cartazes individualizados. Cada um fazia a sua cartolina e escrevia o que lhe convinha. Às vezes uma brincadeira, uma ironia, mas sempre com sentido coletivo e político, indiretamente que fosse. Mas a expressão do indivíduo. É uma expressão individual do indivíduo. E como são cartazes pequenos, qual é o interlocutor esperado, possível? Qual é o destinatário? É o que está próximo ou a que está próxima. Então, eu estou num diálogo coletivo, enunciando algo para terceiros que estão presentes comigo num novo tipo de convívio, numa nova sociabilidade. Eu estou tecendo o tal nós, eu estou tecendo o nós, essa unidade possível da cidadania. É uma experiência absolutamente revolucionária para a história do Brasil, se nós pensamos a história do Brasil como uma história da desigualdade, da apartação, da exclusão, dos apartheids, do racismo estrutural, de todas as desigualdades e do afastamento entre sociedade e Estado, que é a cultura do eles, né, do exorcismo e da terceirização da responsabilidade do exorcismo da agência. Como uma massa muito o povo amorfa, sem nenhuma definição precisa. O povo e eles, os poderosos, etc. Nós temos um redesenho disso, independentemente da consciência. O fato de nós não termos as bandeiras, eu sei que seria ótimo, mais democrático, que estivessem lá todas as bandeiras, todas elas, encontrando algum ponto de conexão comum, pelo menos aquelas bandeiras capazes de buscar consensos e pensar ou se devotar à democracia, etc. Seria mais interessante. Mas houve uma repulsa à política no sentido tradicional, às bandeiras e às facções políticas. Mas a política estava ali efervescente e presente. E acabou sendo construtivo porque abriu espaço para essa múltipla e polissêmica interlocução. No final daquele momento maravilhoso, ainda que arriscado e complexo e contraditório, foi indefinido, foi na Presidente Vargas, aquela massa de quase 1 milhão de pessoas. No final, o Campo de Santana estava coberto, a grade que cerca o Campo de Santana estava coberto dos pequenos cartazes. É como se fosse ali, não o Pátio das Lamentações, né, mas uma espécie de museu de tudo, dos desejos todos e das individualidades que ali se agrupavam na sua diversidade. Não havia síntese, não era essa a questão. Era a participação que era a questão, era a possibilidade de dizer, de anunciar, e de anunciar para quem se dispusesse a ouvir e estivesse próximo. Era a experiência. Era a experiência, claro, essa experiência tão especial, que é da festa, da alegria. A alegria tomou conta da cidade, de mim, dos meus próximos, das pessoas com as quais eu interagia, a despeito da aflição, da ansiedade, do medo, do risco, da contradição, da impossibilidade de prever desdobramentos. Nisso tudo, por isso, eu chamava esse momento de deslocamento de placas tectônicas da sociedade brasileira. Um deslocamento de placas tectônicas desprende energia, precipita energias, energias que não necessariamente são metabolizadas pelas instituições, são canalizadas por eleições e cabem nos canais institucionais, nos partidos, nas opções dadas e nas práticas e nos rituais correntes. É uma energia que se pôs no mundo como intensidade. E nós, em 2017, somos herdeiros e convivemos com essa intensidade sob a forma, agora, lamentavelmente, do ódio, da ira, da fúria. O ódio é o grande personagem contemporâneo brasileiro, que é uma manifestação dessa energia precipitada, e ela acabou se destacando por uma série de questões conjunturais e também estruturais. Mas não é a última forma, não é a única forma. As energias estão aí se transformando. É impossível conceber antecipadamente efeitos, mas eles estão aí conosco e continuarão conosco.
2013 não terminou nesse sentido, né, para citar o Zueni Ventura quando se referia a 68. Claro que 68 não terminou até hoje, não terminará nunca enquanto nós estivermos lidando com essa dimensão outra, mais fora de lugar, utópica, em que nós somos capazes de nos redimir, né, das desigualdades, do racismo, etc., e nos encontrar num outro estado, num outro estágio. Mas é claro que há outro lado, as contradições. Você desprende energias para o bem e para o mal. Esse momento sagrado, que é também festivo, acaba se convertendo, né, num combustível que vai se adaptar a novas formas, vai ter de caber na cultura política brasileira, e esse protagonismo vai ter de se engatar num sistema político que veta a participação, e haverá obstruções e frustrações e traumas, etc. Então, essa complexidade tem a ver com junho. Puxando mais para o concreto, nós tivemos embates, sofrimento, agressões severas, né? A polícia que a gente não observa tanto, a polícia detonou, a polícia acionou mecanismos diversos que acabaram conduzindo a essas mega manifestações, porque a primeira manifestação que houve em São Paulo já houvera antes no Rio Grande do Sul, etc., mas a primeira em São Paulo, contra o aumento das passagens, das tarifas de ônibus, ela já foi significativa, mas ela se tornou, de fato, um grande momento e inspirou tantas outras em outros estados, quando a polícia de São Paulo reprimiu daquela forma selvagem, brutal, e produziu reações em todos os meios, né? Inclusive a mídia, que estava contrária, acabou, de alguma forma, reconhecendo a brutalidade policial, abrindo espaço, então, para certa legitimidade que conferiu ao movimento, etc. E a polícia no Rio agiu da mesma maneira e em outros estados também, de forma brutal. E essa coerção introduziu, digamos, uma certa vertente sanguinária, né, para essa experiência coletiva. Quer dizer, aquela energia ficou também contaminada pelo ódio desde aquele momento, porque você tem uma unidade e a festa que enfrentam esse limite, e esse limite faz com que essa unidade não se dê apenas pelo florescimento da sociabilidade rebelde instituinte, mas se dá também pelo contraste, pelo confronto. É agonística essa identidade que vai se formando também. Pela repressão. Né? Pela repressão, exatamente. Literalmente. Repressão, literalmente. Isso é muito... É freudiano e é físico. Né? Físico. É terrível. Se você pensar, também é dramático e triste, porque no front dos dois lados estão irmãos, em certo sentido. Né? Porque muitos jovens de comunidades, os jovens da periferia, que estavam presentes na manifestação com os outros de classe média, etc., enfrentavam os policiais militares que provieram das mesmas comunidades, com o mesmo tipo de trajetória, com os mesmos problemas. E se eles se sentassem em torno de uma mesa, eles certamente teriam as mesmas reivindicações e compartilhariam a mesma visão do governo, a mesma visão crítica sobre a representação política, sobre a qualidade do serviço, etc. Ou seja, era absolutamente artificial aquele confronto. Né? Eles estavam ali agindo por ordem superior, e é claro que a partir do momento em que se investem dessa função, ou nessa função, eles passam a viver também pessoalmente esse confronto, e aí o ódio, o ressentimento também prosperam, né? E foi necessário que o governo criasse, com muita habilidade política e muita hipocrisia, com a mídia, a categoria que foi mortal, a categoria vândalo e vandalismo. Mas vândalo é mais poderoso do que baderna. Baderna, os nossos filhos fazem na escola e por isso recebe uma nota menor no recreio, etc. O vilão mais grave é o vândalo. Né? Essa figura, é claro que alguns se prestaram a ocupar esse papel e facilitar o trabalho de estigmatização, de acusação e de repressão. E isso acabou ajudando a esvaziar o movimento. Mas a criação da categoria vândalo acabou por esvaziar os movimentos que poderiam ter tido um trajeto distinto. Isso dividiu, esvaziou, mas é claro que por iniciativa
dessa operação do governo, que não sabia como lidar com isso e precisava também, né, do governo e da mídia. Que adotou, curiosamente, é uníssono com o governo nesse caso, né? Não, sem dúvida, essa foi uma operação uníssono. Eu escrevi uma peça sobre isso e sobre essa colaboração do governo com a mídia na construção da categoria vândalo. Ainda sobre isso, me surpreende muito, porque eu sei, houve a criação, houve um exagero, houve uma histeria, melhor falando, sobre o papel dos vândalos e o risco que eles poderiam representar para a ordem nacional. Mas, para mim, a imprensa e o governo jamais seriam capazes de criar tamanho pânico se não houvesse uma questão, talvez a identidade brasileira, ou talvez alguma coisa do ser humano mesmo, em que a violação dos corpos das pessoas foi extremamente exposta, ela não foi poupada da TV, da internet e dos argumentos, e a violência contra os manifestantes não gerou o tipo de indignação, o tipo de força reativa na sociedade comparável com a que ela teve em relação aos vândalos. Ou seja, violentar corpos é mais aceitável para grande parte da sociedade brasileira do que violentar patrimônio de banco. Que é uma transformação simbólico-política de outra enorme desigualdade. Há no Brasil os matáveis, descartáveis, são jovens pobres, sobretudo, e os jovens negros das periferias, que são vítimas do genocídio que nós conhecemos, né, reiteradamente. Genocídio perpetrado pelo Estado através do seu braço policial. E nesse processo, que é infame, acabam morrendo também muitos policiais, que são também vítimas dessa dinâmica perversa encetada pelo Estado, né, pelo seu tripulante, pela autoridade governamental. Então, a violência perpetrada nas favelas cariocas, por exemplo, não são objeto de tanto clamor quanto foram as violências perpetradas pela polícia contra militantes de classe média na manifestação. Por outro lado, estas também foram inferiores àquelas reações provocadas pelas cenas de quebra-quebra, de vidraças de banco, promovidas pelos rapazes que adotavam a tática da ação direta, né? O caso do Leblon, então, foi exemplar, né? Em que a polícia se afasta, as câmeras são ligadas e tudo se prepara para o teatro da barbárie, para o teatro selvagem, que acaba sendo quebra-quebra de vitrines, etc., nenhum corpo envolvido, nenhuma morte envolvida. Essa indignação que, digamos, foi animada a partir dessas cenas, dessa cinematografia perversa, porque obviamente orientada, inclusive com participação de provocadores, essa indignação nós não vemos quando os jovens morrem, né, nas periferias, nas favelas, etc. Então há, evidentemente, emoções distintas e uma distribuição desigual também do valor da vida. Mas aí é questão de classe e de cor, não tem nenhuma dúvida, de território. Onde ocorre, quem sofre, quem é vítima, com a sua cor, com a sua classe social, seu endereço, etc. É isso que vai distinguindo. Isso distingue a operação judicial, isso distingue o tratamento midiático, isso distingue a percepção média da sociedade, infelizmente, né? Nós tivemos um rito de passagem sem uma passagem. Vivenciamos a liminaridade, o sentido festivo, a alegria, mas também o ódio, a repressão, toda essa dualidade, as ambivalências todas, passionalmente. Foi uma experiência excepcional. Preparamos a passagem, mas não havia destino, né? Não havia um porto, não havia onde ancorar toda essa mobilização. Ou dizendo com uma outra metáfora, essa energia desprendida não encontrava um canal de metabolização, de escoamento, por assim dizer. Então ela se transforma nos objetos e nas afecções as mais diversas. No meu caso particular, eu vivi com tanta intensidade que eu usei e apliquei a forma que eu tenho de lidar com o que me desafia, me emociona. Eu escrevi muitos textos
sobre essas experiências, sobre 2013, etc. Depois escrevi uma peça de teatro chamada Entrevista com um Vândalo, a respeito justamente das questões que estão ali envolvidas, né? E eu acho que com isso eu sublimei as emoções mais fortes e incorporei tudo isso pessoalmente. Processou isso. Processei. Agora, isso não está terminado, isso continua fluindo. O que aconteceu em 2014? As eleições. Então, nós saímos de 2013, entramos em 2014 com essa energia precipitada pelo deslocamento de placas tectônicas. E o que havia pela frente? A Copa do Mundo, a visita do Papa e as eleições. Nossa, eleição, Copa do Mundo e visita do Papa. A gente esquece disso, né? Isso. Assim, como três grandes eixos da identidade nacional, né? O futebol, sim, sediado aqui de novo, a religiosidade, o Papa veio novamente. O Papa, representante de Deus, esteve conosco, né? Catarse, Copa do Mundo, é bobagem, né? a Copa do Mundo, que nos levou à humilhação extrema. Mítica, né? Mítica, épica. Né? Ela realmente épica. Foi no arquétipo brasileiro, sim, e dilacerou. Dilacerado, né? 7-1. Esse é um momento inesquecível, abominável, e também tanto de preparo. Implicações muito além do futebol. Muito né? além claro, do futebol, claro. Né? Claro. E antes disso, a visita do Papa, que era um momento de unidade, ainda que... Foi em 13 ainda, né? O Papa foi 13. Foi 13. Foi 13. Ah, foi 13 o Papa. Mas, enfim, dialogava com aquela movimentação. Após junho, ele, inclusive, se referia às manifestações, sim, de uma forma positiva. O Papa não encerra sinteticamente a multiplicidade religiosa brasileira, evidentemente. Mas ele vinha em missão de paz e de tolerância e era, então, digamos, um símbolo que não era capaz de lidar com aquela energia toda. 1 milhão de jovens nas ruas. Sim, sim. Para ver o Papa. Isso, de alguma maneira, digamos, redobrava a intensidade, mas não era um elemento de catalisação, né, para o qual pudesse confluir toda essa energia. Em 2014, nós tivemos, então, a Copa do Mundo, com aquela tremenda frustração, e a grande frustração das eleições. Por que frustração? Porque não havia candidatos que representassem essa energia. Claro que ela não poderia ser representada por uma só candidatura, porque era basicamente plural, né? Então, já por isso, mas também pela natureza do processo, os partidos eram aqueles já repelidos pela população em 2013, a representação, a institucionalidade política entrar em colapso, já denunciado no cotidiano por ironias, né, corrosivas por parte da população há tantos e tantos anos, mas tudo isso tinha sido coroado nas celebrações do sepultamento da representação política tal como a conhecemos em 2013. Em 2014 há um revival da política institucional. Ela está em todas as mídias, ela está presente, enfim, no cotidiano, etc. Então, de alguma maneira, essa mobilização, a movimentação, as expectativas tiveram de forçar uma certa confluência para esses canais, as candidaturas, as eleições, mas não são uma forma de metabolização possível justamente em função da incongruência. Não havia discurso, não havia, digamos, a representação de junho, de alguma maneira, explicitada, com toda a sua potencialidade. Isso não estava posto, ao contrário, estava sendo domesticado, conjurado pelo fechamento, pelo bloqueio, pelo reducionismo daquela disputa. O que ela foi? Ela não era ideologicamente tão diversa, mas ela foi a mais intensa entre aquelas que eu conhecia ou sobre as quais tive a oportunidade de ouvir testemunhos ou li. Ela foi intensíssima, dividiu famílias, amigos, ela foi a eleição do ódio, da ira, a campanha foi muito dura, né? A campanha do PT e do PSDB, ambas foram muito duras. Desleais em muitos níveis. Desleais, alguém dirá, sempre é assim, mas eu acho que com uma intensidade muito grande e num momento em que isso tinha um significado muito peculiar. Um dos lados vence e o que faz imediatamente? O contrário do que prometera, trazendo à tona como programa a pauta e a agenda do candidato derrotado. Então, derrotado pedindo impeachment. É como mais ou menos aquela
a situação que a gente teve, não é exatamente, é claro, mas quando no final da transição democrática, quando finalmente se chega ao termo, à conclusão, Tancredo vai subir a rampa do Planalto, ele cai doente e acaba morrendo, e aquele que sobe a rampa do Planalto como o primeiro presidente civil, cumprindo a trajetória da transição da ditadura para a democracia, é José Sarney, o líder civil da ditadura. É uma frustração, é uma contradição que se coloca. Nós tivemos, claro, mutatis mutandis, depois de 2014, uma enorme inflexão, quando a pauta neoliberal é abraçada pelo governo vencedor, depois de todo um discurso segundo o qual não seria necessário um tipo de ajuste, as contas estavam muito bem equilibradas, e a saída neoliberal era anatemizada, né? Então, nós tivemos essa imensa frustração. Logo no início do governo Dilma, com todos os problemas do governo, essa energia acabou sendo capturada, manejada de uma forma arbitrária, interesseira, perversa, pelos campeões, né, da desonestidade, da corrupção, etc., Eduardo Cunha e sua trupe, que acabaram substituindo a presidente por um grupo que está se mostrando efetivamente o núcleo criminoso por excelência, tomando conta do Estado brasileiro, né? As acusações contra o PT, apesar da seletividade que caracterizou essas avaliações e esses juízos todos, havia toda uma seletividade, ainda que tenha havido também tantos problemas, mas eles não foram capazes de esconder, digamos, o roteiro muito medíocre, né, do impeachment, né, que foi vergonhoso e que entronizou um governo ilegítimo. Nós fomos para o buraco, né, então nos precipitamos aí nesse abismo. O ódio só pôde se aprofundar, até porque a institucionalidade que funcionava como uma espécie de proteção, né, ela acaba se arruinando até certo ponto com o próprio impeachment, né, que interrompe um mandato legítimo, goste ou não do governo, né? Então, essa violência institucionalizada acaba concorrendo para a intensificação do ódio. O ódio não é uma derivação direta de 2013. Sempre houve contendas, os movimentos foram agonísticos no Brasil, nós somos um país violento. Mas 2013, como que provocando toda uma nova possibilidade de ser cidadão, de ser brasileiro ou brasileira, acabou precipitando outras energias que conferiram um significado diferente, uma outra intensidade a esse ódio e a essa tremenda separação, né, que passa a caracterizar a nossa sociedade. Mas 2015 houve, sem dúvida, uma experiência catártica, uma experiência muito intensa de suspensão de uma série de pessoas que eram espectadores passivos e muito frustrados com a política também de outra natureza. A gente, em geral, não tende a encaixar isso próximo de junho, mas a sensação que eu tenho é que, para aquelas pessoas, aquilo foi maior do que junho, aquilo foi mais importante. Porque, na aparência, para elas, isso precipitou numa transformação política de fato no país. 2015 não haveria, aquelas manifestações não haveria sem junho de 2013, porque nós retomamos uma linguagem que estava esquecida e aprendemos de novo a usar a rua como espaço público passível de ocupação para que nós escrevêssemos a história de alguma maneira. Esse protagonismo redivivo, redescoberto, se integrou ao repertório das ações possíveis e das reações possíveis. Então, não haveria 2015 sem 2013. Isso não significa, como muita gente diz, eu acho um enorme equívoco, que 2013 fosse uma manifestação conservadora, reacionária, proto-fascista, que estivesse preparando manifestações pró-impeachment, etc. Há uma descontinuidade fortíssima de sentido, de significado. Em 2013 havia de tudo. E a marca era rebelde, era uma marca crítica,
Mas, evidentemente, posições eram as mais diversas, mas o sentido positivamente não era conservador, ainda que houvesse alas que se pronunciavam assim. Né? Mas o sentido geral, pelo menos aquele com o qual nós redescrevemos o que aconteceu, porque o que aconteceu é aquilo que nós podemos lembrar e descrever e redescrever e interpretar. Então há uma disputa pelo significado, pelo sentido de 2013, isso é parte de 2013, é a sequência natural. Então nós estamos nessa disputa até hoje. E o meu entendimento é que aquilo foi absolutamente crucial na história brasileira. Nós vamos, eu acho, retomar esse ponto muitas vezes adiante. E 2015 é filha bastarda de 2013, porque esse repertório agora esteve à disposição de todos. E quem é que pôde utilizá-lo e com que propósito? Aí nós temos o desastre que foi o governo Dilma e o desastre muito maior e ilegítimo, que foi o impeachment. Né? E aí se uniram desde dos criminosos ligados a Eduardo Cunha, com a aceitação vergonhosa por parte das elites, inclusive da mídia, de parte significativa da mídia, conduzindo a aquele desfecho horroroso do impeachment, etc. Nós tivemos um corte aí político, institucional grave e a operacionalização conduzida por gangsters, né? Enfim, foi um teatro lamentável e horroroso, mas base de massa havia, evidentemente, isso se tornou também presente. Eu acho que agora nós passamos a viver numa nova clave, com novos repertórios, né? Assim como surgem novos atores, ou atores agora com mais força, porque essa intensidade contamina todos os polos, né? Então você tem o renascimento fortíssimo do movimento feminista, ou a sua continuidade reformada, revalorizada, intensificada. Os movimentos LGBTQ+, com muito vigor, o movimento antirracista, muito forte. Né? Então, esse é um Brasil mais intenso e mais polarizado. Os adversários se tornaram inimigos. Né? O rancor, o ressentimento se converteram em ódio. E os encontros e negociações se transformaram em luta e confronto. A ideia de que há um Messias capaz de abençoar e promover a unidade começa a aparecer no horizonte, né? Mas uma espécie de sebastianismo de centro. Sebastianismo de centro. É o messianismo de centro, né? Bem a moda brasileira da conciliação das elites, etc. Mas saíram do armário com isso todos os fantasmas, os espectros todos. E passou a ser plausível, possível, as enunciações mais absurdas, mais aberrantes, mais abstrusas. Né? O discurso fascista veio à tona, fascista propriamente dito, né? Discursos pró-golpe militar, etc. Isso as possibilidades tudo estão postas. Estão postas, né? Antes havia um pudor, e assim como os direitos estão sendo caçados em todas as frentes, por conta desse projeto neoliberal, que foi a grande motivação de toda essa operação, do ponto de vista da política e da mídia, etc., era preciso impor uma pauta ultra neoliberal que jamais encontraria apoio na população por meio do voto, e isso está posto implicando quebra de direitos, caça de direitos, etc. Então, é um contexto muito grave, né, de retrocesso. Antes havia redução de desigualdades, pelo menos essa era a percepção e a vivência real, porque a miséria foi reduzida significativamente, nós estávamos avançando em termos de conquista de direitos, etc. E havia um certo pudor civilizado quanto às posições políticas, às divergências ideológicas, e um certo respeito pela diversidade. Isso tudo foi abandonado, houve uma espécie de declaração, quando Eduardo Cunha é presidente da Câmara, tudo é possível. Hoje no mundo eu tenho a sensação de que a rebeldia, de que o questionamento do status quo mesmo, ele está se deslocando muito para a direita. O Donald Trump representa muito isso. Muita gente jovem encara ser rebelde sendo reacionário. Você tem a sensação de que a esquerda está sonhando muito baixo,
fato dela ter se instinto de ter assumido o poder de muitas formas, ou do progressismo ter se tornado realista demais para que as pessoas possam sonhar ainda com um mundo diferente através de uma visão de esquerda, e por isso que também o fascismo está ganhando muito espaço como uma possibilidade de um mundo radicalmente diferente? Os governos do PT tiveram muitas virtudes e muitos méritos, e muitos problemas de muita gravidade. Um desses problemas foi a metodologia política adotada, não só as coalizões heterodoxas, para dizer o mínimo, como a cooptação, como um método de abordagem e relacionamento com movimentos sociais. Quando você opera com a cooptação, você esvazia a rua, perde o contato com a população. E eu assisti, por acaso, no meio da massa, alguns testemunhos, algumas declarações de lideranças sindicais, etc., diziam isso. O que está acontecendo? Nós não temos nada a ver com isso e, no entanto, isso existe. Isso proveio da sociedade de forma espontânea, efetivamente, né? Uma centelha, o fogo que se lançou e aquela rebeldia que emergiu. Eu escrevi em todos os meus artigos o seguinte: o Brasil explodiu nas ruas porque melhorou muito. A miséria leva à impotência, né? A miséria extrema, a impotência extrema. Ninguém com fome vai se organizar e se pensar como protagonista de um processo histórico-político, vai correr atrás da sobrevivência cotidiana da mão para a boca, né? Isso nós aprendemos lá atrás com Tocqueville. Aqueles que começam a experimentar a ascensão social, que é característica desses governos Lula e do primeiro Dilma, houve ascensão, os mais pobres, o ingresso no mercado de consumo, etc., esses se potencializam, começam a ser definidos e se autodefinir como cidadãos e protagonistas. Eu acho que não haveria 2013 se não fossem as políticas importantíssimas do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, com os pontos de cultura, valorizando o protagonismo jovem na periferia. Houve já todo um exercício, quer dizer, veja a contradição, o melhor ou algo do melhor do governo PT, influenciando positivamente a fonte da explosão que ocorreria. Por outro lado, a incapacidade de lidar com mobilização por conta da cooptação que caracterizou o governo e a metodologia política adotada. Eu acho que ali nós tínhamos, de fato, enfim, todas essas potencialidades distintas. O que acontece com o governo Dilma? A primeira reação foi uma reação positiva, dizendo o seguinte: eu vou levar adiante uma proposta, dizia a presidente, vou levar adiante uma proposta de reforma para valer do sistema político com plebiscito ou referendo, de fato, porque senão os congressistas vão apenas jogar de acordo com seus próprios interesses para garantir a reeleição. Então nós não temos como avançar. E ela ouviu o grande clamor, e o centro do clamor dizia respeito ao colapso da representação política tal como nós a conhecíamos. Então ela foi capaz de identificar e de mencionar, inclusive, a possibilidade de uma convocação de uma constituinte exclusiva, etc. Exato, exato. Isso desapareceu. O Congresso e certamente outras forças políticas evitaram que isso avançasse. O Temer, no dia seguinte, é muito interessante, a Dilma disse isso na TV, se não me engano, numa quinta-feira, e na sexta-feira já estava impresso que o Temer havia dito que uma constituinte é impensável. Impensável, imagina essa expressão, não é nem impossível. É impensável. Né? Não é algo que possa ser pensado. Eles viram certamente ali que podiam perder efetivamente o controle. Nós poderíamos ter dado um passo gigantesco na direção da ampliação e da institucionalização daquela energia, daquela mobilização, porque o problema passou a ser, já existia evidentemente esse divórcio entre institucionalidade e população, sociedade. Esse é o grande problema. A política faz as mediações, mas a política estava em colapso. Seria a possibilidade de reencantar a política, redefinindo as regras do jogo e tornando aquela mobilização
justificável e com um porto seguro. Nós, então, teríamos a passagem. Eu dizia, nós tivemos o rito de passagem, sem o momento conclusivo. Isso ficou em aberto com essas energias jogadas no espaço.